Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shiro Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavat, canto 1, capítulo 3, verso 27. É isso mesmo, 27? Não, a gente vai ler o 28, nós paramos no 27. Verso 28. Ete chamsa kala phumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Vidayanti Juge Juge. Todas as manifestações acima mencionadas são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor, mas o Senhor Sri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna ou manifesta para proteger os teístas. Significado. Swami Prabhupada. Nesta estrofe particular, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, distingue-se de outras encarnações. Ele é classificado entre os avataras, encarnações, devido a que, por sua misericórdia sem causa, o Senhor desce de sua morada transcendental. Avatara significa aquele que desce. A palavra avatar significa aquele que descende, ou seja, aquele que é o Senhor de Vaikunta, mora no planetas transcendentais, forma de Vishnu, ou caso Krishna, que descende a essa terra. Avatar significa isso, aquele que descende. Todas as encarnações do Senhor, incluindo o próprio Senhor, descem aos diferentes planetas do mundo material, bem como em diferentes espécies de vida, para cumprir missões particulares. Às vezes, ele vem em pessoa, e às vezes, suas diferentes porções plenárias, ou partes das porções plenárias, ou suas porções diferenciadas, direta e indiretamente, dotadas de poder por ele, descem a este mundo material para executar certas funções específicas. E aqui está falando em encarnações, a Tirtha Goswami explica que essa palavra não é adequada, em português às vezes não tem uma palavra igual avatar, então aqui está falando em encarnações. Encarnações significa em carne,
Igual a gente tem várias nossas encarnações, a gente sai de um corpo, carne e osso, vai para outro. Mas Deus não tem corpo de carne e osso, a forma dele é a mesma no mundo transcendental, e quando ele vem também, ele não encarna. Não é que a alma dele entra no corpo de carne e osso. Então, por isso que essa Constituição explica que não é adequado. Mas, às vezes traduz assim, tudo bem. O ideal seria manifestou, e aí manifestou numa forma como se fosse humana. Então, é bom saber disso, porque é saber que não é que ele vem na forma de carne e osso, ou alma. A alma e a forma de Deus é não diferente um do outro. Diferente da gente, que a alma é uma coisa, o nosso corpo é outra, troca. Então, Originalmente, o Senhor é pleno de todas as opulências, de toda coragem, toda fama, toda beleza, todo conhecimento e toda a renúncia. Observa-se que, quando elas são parcialmente manifestadas através das porções plenárias, ou parte das porções plenárias, certas manifestações de seus diferentes poderes são requeridas para aquelas funções particulares. Quando se instalam pequenas lâmpadas elétricas num cômodo, isso não significa que a central elétrica esteja limitada pelas pequenas lâmpadas. A mesma central elétrica pode suprir corrente para operar motores industriais em larga escala, com maiores volts. Analogamente, as encarnações do Senhor exibem poderes limitados de acordo com a quantidade de poder necessária na ocasião particular. Por exemplo, o Senhor Parashurama e o Senhor Nishinra manifestaram em comum opulência ao matar os kshatriyas desobedientes, isso, desobedientes 21 vezes. e ao matar o poderosíssimo ateísta Hiranyakashipu. Hiranyakashipu era tão poderoso que mesmo semideuses em outros planetas costumavam tremer simplesmente pelo franzir desfavorável de suas sobrancelhas. Estando os semideuses no nível superior de existência material, eles excedem muitas e muitas vezes o mais bem situado ser humano em duração de vida, beleza, riqueza, parafernália e em todos os outros aspectos. Mesmo assim, eles temiam Hiranyakashipu. Assim, podemos simplesmente imaginar quão poderoso era Hiranyakashipu neste mundo material. Mas mesmo Hiranyakashipu foi feito em pedacinhos pelas garras do Senhor Nishinra. Isso significa que qualquer pessoa materialmente poderosa não pode resistir à força das garras do Senhor. Da mesma forma, Jamadagna, demonstrou o poder do Senhor ao matar todos os reis desobedientes, poderosamente situados em seus respectivos estados. A encarnação investida de poder do Senhor, Narada, aqui está sem, mas Narada é a encarnação plenária? É isso? Narada e a encarnação plenária, é isso? Você está mutado. a encarnação investida de poder do Senhor, Narada, e a encarnação plenária, Varaha, Bem bem, como o Senhor Buda, indiretamente dotado de poder, criaram fé nas massas. As encarnações de Rama e Dhanvantari revelaram sua fama, e Balarama, Mohini e Vamana mostraram sua beleza. Dattatreya, Matsya, Kumara e Kapila demonstraram seu conhecimento transcendental. Nara e Narayana Rishi manifestaram sua renúncia.
Desse modo, todas as diferentes encarnações do Senhor manifestaram direta ou indiretamente diversos aspectos. Mas o Senhor Krishna, o Senhor primordial, revelou os aspectos completos do Supremo, e desta maneira se confirma que ele é a fonte de todas as outras encarnações. E o mais extraordinário aspecto revelado pelo Senhor Shri Krishna foi a manifestação energética interna de seus passatempos com as vaqueirinhas. Seus passatempos com as golpes constituem manifestações de existência, bem-aventurança e conhecimento transcendentais, embora se manifestem aparentemente como amor sexual. A atração específica de seus passatempos com as golpes não deve ser de forma alguma ser mal entendida. O Bhagavatam relata esses passatempos transcendentais no 10º canto. E a fim de chegar à posição de entender a natureza transcendental dos passatempos do Senhor Krishna com as golpes, o Bhagavatam promove gradualmente o estudante através dos 9 outros cantos. De acordo com a afirmação de Sri Jiva Goswami, conforme fontes autorizadas, o Senhor Krishna é a fonte de todas as outras encarnações. Não é que o Senhor Krishna tenha alguma fonte de encarnação. Todos os sintomas da verdade suprema estão presentes por completo na pessoa do Senhor Shri Krishna, e no Bhagavad Gita, o Senhor enfaticamente declara que não há verdade superior ou igual a ele. Nesta estrofe, a palavra Swayam é particularmente mencionada para confirmar que o Senhor Krishna não tem outra fonte além dele mesmo. Embora em outras passagens as encarnações sejam descritas como Bhagavan por causa de suas funções específicas, em nenhuma parte se declara que elas são a personalidade suprema. Nesta estrofe, a palavra Swayam significa a supremacia como o Sumum Bonum. Summum Bonum, ou quintessência, tipo. O Sumum Bonum, Krishna, é o único e incomparável. Ele mesmo se expande em várias partes, porções e partículas como Swayam Rupa, Swayam Prakasha, Adekatma, Prabhava, Vaibhava, Vilasha, Avatar, Dvesh e Divas. todas provindas de inumeráveis energias, adequadas às respectivas pessoas e personalidades. Os acadêmicos eruditos em temas transcendentais analisam cuidadosamente o Summum Bonum, como é que fala mesmo? Summum Bonum, Summum Bonum, Krishna como tendo 64 atributos principais. Todas as expansões ou categorias do Senhor possuem apenas alguma porcentagem desses atributos. Mas Shri Krishna é o possuidor de 100% dos atributos. E suas expansões pessoais, tais como Swayam Prakasha, Swayam Prakash, Tadekatma, até as categorias dos avataras, que são todos Vishnus Tattvas, possuem até 93% desses atributos transcendentais. Senhor Shiva, que nem é avatara, nem avesha, nem intermediário entre esses, possui quase 84% dos atributos. Mas as jivas, ou os seres vivos individuais em diferentes status de vida, possuem no máximo 78% dos atributos. No estado condicionado de existência material, o ser vivo possui esses atributos em quantidade muito diminuta, variando de acordo com a vida piedosa do ser vivo. O mais perfeito entre os seres vivos é Brahman, o supremo administrador de um universo. Ele possui por completo 78% dos atributos. Todos os outros semideuses têm os mesmos atributos em menor quantidade, ao passo que os seres humanos possuem os atributos em quantidade muito diminuta. O padrão de perfeição para um ser humano é desenvolver esses atributos plenamente, até 78%. O ser vivo jamais poderá possuir atributos como Shiva, Vishnu ou Senhor Krishna.
Um ser vivo pode tornar-se divino, desenvolvendo em plenitude 78% de atributos transcendentais, porém, jamais poderá tornar-se um Deus como Shiva, Vishnu ou Krishna. Ele pode tornar-se um Brahma no devido tempo. Os seres vivos divinos, que são habitantes dos planetas do céu espiritual, são companheiros eternos de Deus em diferentes planetas espirituais, chamados Haridama e Maheshadama. A morada do Senhor Krishna acima de todos os planetas espirituais chama-se Krishna Loka, ou Goloka Vrindavana. E os seres vivos perfeitos, desenvolvendo em plenitude 78% dos atributos acima mencionados, podem entrar no planeta de Krishna Loka após deixar este corpo material. A palavra Bhagavan significa aquele que tem essas 6 opulências, que é coragem, fama, beleza, conhecimento, renúncia. E só Krishna tem isso 100%. As expansões têm 90 e poucos, Shiva tem 80 e pouco. Só Krishna tem elas 100%. 64 qualidades transcendentais, né, no nível de 100% delas todas. Esse verso é famoso. Ele fala, Vyasadeva declara que Krishna é a origem de todos os avataras. Swayam Bhagavan, Krishnastu Bhagavan Swayam. Todos os outros são ou porções plenárias ou por partes das porções plenárias. Vishnu, Mahavishnu, Kurma, Varaha, tudo vem de Krishna. Krishna é original, Swayam. Só ele tem essas qualidades 100%. Esse verso aí fica claro. 29. Janmaguhyam Bhagavato Yat Etat Prayato Nara Sayam Pratar Grinam Bhaktya Dhukhagramat Vimuchate. Quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do Senhor com devoção de manhã e à tarde, alivia-se de todas as misérias da vida. No Gita, a personalidade de Deus declara que qualquer um que conheça os princípios do nascimento e atividades transcendentais do Senhor voltará ao Supremo, após libertar-se deste tabernáculo material. Assim, pelo simples fato de conhecer o caminho misterioso da encarnação do Senhor neste mundo material, uma pessoa pode liberar-se do cativeiro material. Portanto, o nascimento e atividades do Senhor, como ele manifesta para o bem-estar das pessoas em geral, não são comuns. São misteriosos e apenas desvenda-se o mistério para aqueles que cuidadosamente tentam aprofundar-se no assunto mediante devoção espiritual. Desse modo, se obtém liberação do cativeiro material. Aconselha-se, portanto, a todos que simplesmente recitem este capítulo do Bhagavatam, com as descrições do aparecimento do Senhor em diferentes encarnações, com sinceridade e devoção, que poderão obter compreensão do nascimento e atividades do Senhor.
A própria palavra vimukti, ou liberação, indica que o nascimento e atividades do Senhor são todos transcendentais. De outra forma, simplesmente por recitá-los, uma pessoa não poderia alcançar liberação. Eles são, portanto, misteriosos, e aqueles que não seguem as regulações prescritas do serviço devocional não têm direito a penetrar nos mistérios de seus nascimentos e atividades. Porque essas atividades, né, de Krishna e suas manifestações são transcendentais, o ato de recitar e escutar também são atividades transcendentais se a pessoa segue as regulações prescritas de Bhakti, então isso se torna uma atividade transcendental e tem poder para purificar e a consciência e entrar no caminho da devoção, tá? Transcender e ver, experimentar esse passatempo no estágio depois, que estiver mais avançado. Verso 30. Etadrupam bhagavato hiyarupasyachid atmana maya gunair virachitam mahadadibir atmani. A concepção da forma universal Virat Rupa do Senhor, como aparece no mundo material, é imaginária. Ela capacita os menos inteligentes e neófitos a ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem uma forma, mas, na realidade, o Senhor não tem forma material. Claro. A concepção do Senhor conhecido como Visvarupa ou Viratirupa não é mencionada propositalmente junto às várias encarnações do Senhor, porque todas as encarnações do Senhor acima mencionadas são transcendentais e não há vestígio de materialismo em seus corpos. Não há diferença entre o corpo e o eu, como acontece na alma condicionada. A Virarupa é conhecida para aqueles que são apenas adoradores neófitos. Oi? Viratrupa. Viraterupa. Para eles, a Viratarupa material é apresentada e isto será explicado no segundo canto. Na Viratirupa, as manifestações materiais de diferentes planetas são conhecidos como suas pernas, mãos, etc. Na verdade, todas as descrições são para os neófitos. Os neófitos não podem conceber nada além da matéria. A concepção material do Senhor não é incluída na lista de suas formas reais, como para um Mátma ou super-alma. O Senhor está dentro de todas e cada uma das formas materiais, mesmo dentro dos átomos, mas a forma material externa é apenas uma imaginação, tanto para o Senhor quanto para o ser vivo. As formas atuais das almas condicionadas também são reais. A conclusão é que a concepção material do corpo do Senhor, como Virata, é imaginária. Tanto o Senhor quanto os seres vivos são espíritos vivos e têm corpos espirituais originais. Vou mandar aqui de novo. Ixi, agora que eu tô vendo, você mandou o link, acho que de outro dia. Não, não mandei não. Você mandou. Não mandei não. Você não falou para mandar? Mandei. Achei que você tinha mandado. Nossa, foi. Isso aqui é da semana passada. É,
Acho que você esqueceu, mas tá bom. Falo só agora. Oi, Ju. Foi mal, eu vi lá o link, eu pensei que Baladeva tivesse colocado agora, mas é da semana passada. Eu? Ah, não, mas tudo É, bem também. Eu não vou Ah, conseguir ler não também, falou porque eu nada tô. para me colocar. Dá para ouvir. Tá vai ler agora o 31. Então é isso, a forma universal, ela não é, igual falou aqui, ela é imaginária porque Deus não tem forma material, mas ela é falada para os neófitos ter uma concepção de que Deus tem uma forma, simplesmente para isso. Ele começar a conceber que Deus tem uma forma, mas na verdade Deus não tem forma material. Por isso que ela não é uma forma real, essa virata-rupa, essa forma universal. Porque o universo material, ele é composto de formas, planetas materiais. Então é impossível dele ser realmente o corpo de Vishnu. Mas é falar dessa forma para um neófito, que não tem um entendimento, percepção muito bom, para ter uma noção de que Deus tem uma forma, para começar a compreensão teísta dele através disso. Só por esse motivo. Só por isso. Isso falou aqui que essa concepção é imaginária. Tanto o Senhor quanto seus vícios são espíritos vivos, têm corpos materiais originais. Verso 31. Yatha nabhasi me ghaugho renurva parthivo nile evandrastari drishyatvam aropitam abudibhi. Pode ler. Ju vai conseguir ler? As Eu, nuvens, eu, não, eu, não, eu não consigo ler, Thalita. Perdão, estou em transe. tá. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante, eles também implantam concepções corpóreas materiais no eu espiritual. Significado. Aqui confirma-se que, com nossos olhos e sentidos materiais, não podemos ver o Senhor, que é todo espírito. Não podemos sequer detectar a centelha espiritual que existe dentro do corpo material do ser vivo. Vemos a cobertura externa do corpo ou da mente sutil do ser vivo, mas não podemos ver a centelha espiritual dentro do corpo. Assim, somos levados a aceitar a presença do ser vivo ao perceber a presença de seu corpo grosseiro. De modo semelhante, aqueles que querem ver o Senhor com estes olhos materiais ou com os sentidos materiais são aconselhados a meditar no gigantesco aspecto externo chamado Virata Rupa. Por exemplo, quando um determinado cavalheiro vai em seu carro, que se pode ver facilmente, identificamos o carro com um homem dentro do carro. Quando o presidente sai em seu carro particular, dizemos: lá vai o presidente. Naquele instante, identificamos o carro com o presidente. Do mesmo modo, aos homens menos inteligentes que querem ver Deus de imediato,
tem a qualificação necessária, mostra-se primeiramente o gigantesco cosmo material como a forma do Senhor, embora o Senhor esteja dentro e fora. As nuvens no céu e o azul do céu são melhor apreciados dessa maneira. Embora o matiz azulado do céu é o céu em si, Não, e o céu em si sejam diferentes. Nós concebemos a cor do céu como azul, mas essa concepção vaga é válida somente para os leigos. hum. Aqui explicou por que que fala sobre essa forma universal. Quiser alguma coisa aí, entendeu? É, 32. Atha param jada vyaktam avyudhaguna brihmihitam adristasrutavastutvat sajivo jat punarbhava. Além desta concepção grosseira de forma, há outra, ou seja, a concepção sutil de forma, a qual não tem configuração formal e é invisível, inaudível e imanifesta. O ser vivo tem sua forma além dessa sutileza, pois de outro modo não poderia ter repetidos nascimentos. Assim como a manifestação cósmica grosseira é concebida como o corpo gigantesco do Senhor, da mesma forma há a concepção de sua forma sutil, que é simplesmente compreendida sem ser vista, ouvida ou manifestada. Mas, de fato, todas essas concepções grosseiras ou sutis do corpo estão em relação com os seres vivos. Além dessas existências material grosseira ou psíquica sutil, o ser vivo tem sua forma espiritual. O corpo grosseiro e as funções psíquicas param de atuar tão logo o ser vivo deixa o corpo grosseiro visível. De fato, dizemos que o ser vivo foi embora porque ele está invisível e inaudível. Mesmo quando o corpo grosseiro não está agindo por se achar o ser vivo em sono profundo, sabemos que ele está dentro do corpo por causa de sua respiração. Assim, a saída de um ser vivo do corpo não significa que a alma viva deixa de existir. Ela existe de outro modo, como se repetiram seus nascimentos. Peraí. Ela Como se, existe de outro modo, como se repetiriam seus, de outro modo, como se repetiriam seus nascimentos um após o outro? A conclusão é que o Senhor é eternamente existente em sua forma transcendental, que não é nem grosseira nem sutil, como a do ser vivo. Seu corpo se compara, de alguma Não, forma, não. Seu corpo não se compara de de forma forma alguma. alguma aos corpos grosseiros e sutil do ser vivo. Todas essas concepções do corpo de Deus são imaginárias. O ser vivo tem sua forma espiritual eterna, que está condicionada apenas devido à sua contaminação material. Hum, isso a gente já leu bastante no Gita, fala sobre isso. Se tiver dúvida aí.
Todo mundo tem uma forma que está dormente. A alma tem a potência para desenvolver essa forma, mas já está forma de semente para associar com Deus eternamente em algum planeta onde alguma forma dele existe eternamente. Todo mundo tem, mas agora está coberto. É a prática de Bhakti que visa acordar ou manifestar aos poucos essa semente na forma, da nossa forma original, transcendental, para associar com Deus, que também é transcendental, não é material. Não só no dia que a gente desenvolver plenamente essa forma, a gente tem, aí a gente pode associar com Deus, também é transcendental. A gente tem essa forma também transcendental, mas está desacordado ou em forma de semente. Bhakti desenvolve ou acorda ela aos poucos, vida após vida, praticando até se tornar plena, a entrar, passar tempos ou viver com ele em algum planeta transcendental. Longa jornada, mas é isso. Trinta e três. Yatreme sada sadrupe pratishthe swasambhida avidyayatmani krite iti tad brahma darshanam. Sempre que uma pessoa experimente, através da autorrealização, que os corpos grosseiro e sutil nada tem a ver com seu eu puro, neste momento ela vê a si mesma, bem como ao próprio Senhor. Significado. A diferença entre autorrealização e ilusão material é saber que as imposições temporárias ou ilusórias da energia material, sob a forma dos corpos grosseiros e sutil, são coberturas superficiais do eu. As coberturas ocorrem devido à ignorância. Tais coberturas nunca são efetivas na pessoa da personalidade de Deus. Saber disso convincentemente chama-se liberação, ou ver o absoluto. Isso significa que a autorrealização perfeita faz-se possível pela adoção da vida divina ou espiritual. Autorrealização significa tornar-se indiferente às necessidades dos corpos, grosseiro e sutil, e levar a sério as atividades do eu. O ímpeto para Não, atividades o ímpeto. provém do eu, mas tais atividades tornam-se ilusórias devido à ignorância da verdadeira posição do eu. Por ignorância, o interesse próprio é calculado em termos dos corpos grosseiro e sutil, e por isso desperdiça-se todo um conjunto de atividades, vida após vida. Quando, contudo, uma pessoa encontra o eu através do cultivo apropriado, as atividades do eu começam. Portanto, um homem que está ocupado nas atividades do eu chama-se Jivan Mukta, ou pessoa liberada, mesmo na existência condicionada. Este estágio perfeito de autorrealização Não, atinge-se mesmo na existência condicional. Condicionada, ela já não. Ela está no estado liberado. Mesmo na existência, mesmo nesse mundo, ela se torna liberada. Este estágio perfeito, de autorrealização atinge-se não por meios artificiais, mas aos pés de lótus do Senhor, que é sempre transcendental. No Gita, o Senhor diz que está presente no coração de todos,
e dele somente é que vem todo conhecimento, lembrança ou esquecimento. Quando o ser vivo deseja ser desfrutador da energia material, fenômenos ou ilusórios, o Senhor cobre o ser vivo com o mistério do esquecimento, e assim o ser vivo interpreta erradamente o corpo grosseiro e a mente sutil como sendo seu próprio eu. E pelo cultivo de conhecimento transcendental, quando o ser vivo ora ao Senhor pela liberação das garras do esquecimento, o Senhor, por sua misericórdia, sem causa, remove a cortina ilusória do ser vivo, e desse modo ele realiza seu próprio eu. Ele então se ocupa no serviço ao Senhor em sua posição constitucional eterna, libertando-se da vida condicionada. Tudo isso o Senhor realiza, seja através de sua potência externa, seja diretamente pela potência interna. Nesse estágio aqui, a pessoa percebe que os corpos grosseiros e sutis, mente, intelecto e ego, não tem nada a ver com o eu puro, ou seja, com a alma transcendental. E aí ela vê a si mesma assim como o próprio Senhor. É o corpo sutil e o corpo grosseiro que encobre a gente perceber nosso real ser, que é a alma, que é transcendental. Então essa é a dificuldade. Só a prática de Bhakti pode remover essas coberturas para um dia a gente perceber isso realmente. Ela falou aqui, ó, deve orar, recitar o nome como modo de oração, pedir para que Krishna remova essa cortina do esquecimento, ou seja, para lembrar dele da nossa posição real e que a mente lembra dos pés de lótus dele se tu na nossa posição real, é de ser servente. Desenvolver essa consciência de dia a dia acordar para tentar servir ele através do canto do nome, não simplesmente viver a vida fazendo o que a gente simplesmente quer, mas tentar praticar serviço. Melhor serviço é recitar o nome, escutar, associação de devotos sobre as glórias dele, como dito nas escrituras, e recitar ou cantar essas mesmas glórias e oferecer serviço para ele. A ideia é ser o foco da atividade, no dia a dia. 34. Jadi Yesho Parata Devi Maya Vaishara Dimati Sampana Eveti Vidur Mahimini Swemahyate. Se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com conhecimento, pela graça do Senhor, então ela de imediato ilumina-se com autorrealização e assim situa-se em sua própria glória. Significado. Porque o Senhor é a transcendência absoluta, todas as suas formas, nomes, passatempos, atributos, companheiros
e energia são idênticos a ele. Sua energia transcendental atua de acordo com sua onipotência. A mesma energia age como suas energias externa, interna e marginal, e por sua onipotência, ele pode executar qualquer coisa, através da atuação de alguma das energias acima. Ele pode transformar a energia externa em interna por sua vontade. Portanto, por sua graça, a energia externa, que é empregada para iludir aqueles seres vivos que assim o desejam, atenuam-se pela vontade do Senhor, em termos de arrependimento e penitência para a alma condicionada. Você E vê, a isso é mesmice, importante, ó, arrependimento e penitência. É importante. Se a pessoa for sincera na prática, ou realmente honesta, ela vai arrepender das más ações passadas. Ela não vai pensar simplesmente, eu já fiz, já era, e bola para frente, não. Ela vai arrepender das más ações e orar para Krishna, pedindo o perdão e também para que tire essas más tendências do coração, para que ela não volte a fazer atividades pecaminosas novamente. E a mesmíssima energia, então, age para ajudar o ser vivo purificado a progredir no caminho da autorrealização. O exemplo da energia elétrica é muito apropriado a este respeito. O eletricista perito pode utilizar a energia elétrica tanto para aquecer quanto para refrigerar por meio de um simples ajuste. Analogamente, a energia externa, que agora confunde o ser vivo com a continuação de nascimentos e mortes, transforma-se em potência interna pela vontade do Senhor, para levar o ser vivo à vida eterna. Quando um ser vivo é assim agraciado pelo Senhor, ele situa-se em sua própria posição constitucional para desfrutar da vida espiritual eterna. isso sim é ser agraciado por Deus. Quando alguma alma recebe a misericórdia de transformar a energia externa para a energia interna. Isso sim é ser agraciado por Deus. Não é igual muita gente pensa, ganhar coisas materiais, não. Na verdade, muitas vezes isso é o contrário de graça. A pessoa fica mais iludida nas coisas mundanas. Real graça significa isso, sair da energia externa e entrar na energia interna de Deus. Isso é, quando você vive assim, agraciado pelo Senhor, situa na sua posição constitucional, desfrutar da vida espiritual eterna. Isso sim é graça. Significa que alguém foi realmente recebeu graça de cima. Prabu, posso fazer uma pergunta? Sim, Quando a gente fala, quando é citado essa energia interna, por exemplo, o fato da gente começar a se interessar por esse conhecimento e se identificar com esse processo, isso já pode ser incluído dentro desse contexto, como se fosse não, não, essa. Ainda não, não. isso é preliminar ao que está falando aqui. Ah, Está ok. falando aqui quando fala conhecimento, não significa só saber, igual já falamos várias vezes. Significa experiência prática, está falando aqui. A palavra conhecimento nas escrituras é diferente do que a gente pensa que é conhecimento. Então, quando está falando aqui, significa ter experiência prática. No nosso caso, a gente sabe, mas não tem experiência prática ou
tem de acordo com algum nível ou estágio de cada um. E não é o que está falando aqui. É o estágio preliminar. Primeiro a gente lê, compreende e vai praticando. A partir de se vai seguindo as regras e regulações, vai praticando, vai escutando e recitando, orando por misericórdia, cada vez mais esse entendimento vai entrando no real entendimento ou conhecimento através de coisa prática. Aí sim, um dia se torna real conhecimento. Até então significa teórico só, que ajuda no começo, mas de forma preliminar, não é o que está falando aqui. Entendeu? Entendi, Prabhu. Está falando aqui, ó. Então ela de imediato ilumina-se, então situa-se em sua própria glória. A não ser que alguém está situado na própria glória, né? Aí tudo bem. A pessoa acha que está totalmente transcendental, aí está nisso. Se existe alguém que está nisso, é isso. Mas se não, então é outra coisa. 35. Evan janmani karmani hiyakartu ajanasya cha varnayanti sma karayo veda guhyani ritpate. Desse modo, os homens eruditos descrevem os nascimentos e atividades do não nascido e inativo, que é indesvendável mesmo nas literaturas védicas. Ele é o Senhor do coração. Significado. Tanto o Senhor quanto a entidade viva são, por essência, completamente espirituais. Portanto, ambos são eternos, e nenhum deles tem nascimento e morte. A diferença é que os assim chamados nascimentos e desaparecimentos do Senhor são distintos daqueles dos seres vivos. Os seres vivos que nascem e então... rapidinho. Os Morrem seres vivos que novamente. nascem e então morrem e novamente morrem estão atados pelas leis da natureza material. Mas os assim chamados aparecimento e desaparecimento do Senhor não são ações da natureza material, mas sim demonstrações da potência interna do Senhor. Eles são descritos pelos grandes sábios para o propósito da autorrealização. No Gita, o Senhor afirma que seu dito nascimento no mundo material e suas atividades são completamente transcendentais. E pela simples meditação nessas atividades, podemos alcançar a realização de Brahman e assim nos libertar do cativeiro material. Nos Shrutis, se diz que o não nascido parece nascer. O Supremo nada tem a fazer, mas por ser onipotente, tudo é executado por ele naturalmente, como se fosse feito de maneira automática. De fato, o aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus e suas diferentes atividades são todas confidenciais, mesmo nas literaturas védicas. Todavia, são revelados pelo Senhor para conceder misericórdia às almas condicionadas. Devemos sempre tirar proveito das narrações das atividades do Senhor, que são meditações sobre o Brahman na forma mais conveniente e saborosa. Forma mais conveniente e saborosa. É indesvendável, até mesmo nas literaturas védicas, são confidenciais.
Você vê, foi só quando escreveu o Srimad Bhagavatam que Vyasadeva ficou totalmente satisfeito. Antes disso, ele não tinha descrito essas atividades, as várias manifestações. Até mesmo os Vedas, elas são confidenciais. Dúvida aí antes de cantar? Nada? Nada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare. Hare Hare. Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Sai Prabhupada. do Haribo, Haribo. Nitai Gaura Gaura Haribo, Haribo, Haribo.
Haribo. Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gora Nitagora Haribo, Haribo. Haribo, Haribo. 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 Jai Shri Guru Gauranga Ganah Vikagridhari Shri Radha Vinod Vihari Shri Radha Nayana Nath Shri Radha Govinda Ki Jai Já. Guru Padmão Vishnu Pad Shrimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Jai. Já. Om Vishnu Pad Shrimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Guru Varga ki jai, Sada Goswami Prabhu ki jai, Panchatattva Shri Gaura Hari ki jai, Shri Navadvip Dham ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Shri Kshetra Mandal ki jai, Shri Mad Bhagavat ki jai, Shri Ved Vyas Muni ki jai, Shri Bhagavan Nrsimhadev ki jai, Bhakta Prabhat Maharaj ki jai, Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai, Patit Pavan Nityanandaram ki jai. Todos nós devotos reunidos que jai. Shri Harinam Sankirtana ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Go. Haribo. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Hari Bo.